Olá, meu nome é Ricardo e seja bem-vindo ao canal Rick Videoaulas. Nas últimas 2 semanas a gente falou sobre os antecedentes da Revolução Francesa, então como que a França entrou em declínio, como que o antigo regime foi caindo, como que o absolutismo foi ruindo. E hoje a gente começa a falar de fato, realmente pela primeira vez, da Revolução Industrial. Pelo amor de Deus, pela primeira vez da Revolução Francesa. A Revolução Industrial vai vir outro dia, em outro vídeo, em alguma época. E hoje é a Revolução Francesa, Ricardo. Obrigado. E de sua primeira fase, que teve a Assembleia dos Estados Gerais, teve a Assembleia Nacional Constituinte, teve queda da Bastilha, teve monarquia constitucional, declaração dos direitos dos homens e do cidadão, entre outras coisas. E a gente vai fazer esse vídeo aqui hoje, então eu agradeço a todo mundo que vem se inscrevendo, que vem dando like, que vem comentando. Sabe que esses vídeos têm dado muito trabalho pra fazer, mas tem dado efeito. A gente ganhou muitos seguidores, ganhou muitos inscritos, batemos a marca, que pra muita gente é pouca coisa, mas pra mim é muito legal bater a marca de 1000 visualizações, somando todos os vídeos, né? Muito obrigado a todo mundo que vem divulgando, que vem curtindo, que vem comentando. Inscreva-se se você não é inscrito, quase metade da nossa audiência é de não inscritos, então você que tá vendo, gostou, quer me apoiar, quer ajudar, quer ver mais, inscreva-se por favor. Então vamos logo pro vídeo, que hoje é dia da primeira fase da Revolução Francesa. Bom, andemos em direção, de fato, à Revolução Francesa. Bem, em 1789, 175 anos depois, um rei francês convocou a Assembleia dos Estados Gerais, que, como diz o nome, é uma reunião de todos os estados, de todos os estamentos. Então lá estava presente clero, estava presente a nobreza, estava presente o terceiro estado, este majoritariamente representado pela burguesia e pela alta burguesia, que a gente vai começar a chamar de girondinos, certo? Girondinos, jacobinos, a gente vai começar a usar esses termos logo logo. Essa assembleia foi convocada e, estando lá no Palácio de Versailles, o terceiro estado invadiu o palácio e deu início a uma Assembleia Nacional Constituinte. Então é assim, eles estavam lá para outra coisa, naquela Assembleia dos Estados Gerais, e iniciaram uma Assembleia Nacional Constituinte. O que quer dizer isso aí? Nacional, nacionalismo, nação igual ao povo, constituinte igual à lei. Fim do absolutismo. É isso que estava acontecendo na França, graças a essa iniciativa do terceiro estado. E o terceiro estado se reuniu lá, eram 600 membros do terceiro estado, 600 membros da burguesia, majoritariamente girondinos, majoritariamente da alta burguesia. E o rei não podia fazer nada. Teoricamente, o rei tinha seu direito divino, seu direito de ser absoluto, dado por Deus, que era ele que mandava, ele que fazia as leis, mas lá ele não podia fazer nada, porque era o povo fazendo as leis. Ele sabia que o povo já estava contra ele por conta de Charles, o rei não era burro, né? E então a burguesia se reuniu na Assembleia Nacional Constituinte. E vamos lá, sustentar essas burguesias que estavam lá não era uma coisa muito difícil, né? Ele já sustentava tanta gente que ia lá só para ficar jogando e bebendo, que os burgueses ficaram lá no Palácio de Versalhes e eles iam ficar até eles terminarem a tal da Constituição. Tanto ficaram lá até acabarem a tal da Constituição, que eles ficaram lá por 2 anos, de 1789 até 1791. Durou essa Assembleia Nacional Constituinte até que todas as leis fossem criadas. Bom, isso tudo que a gente acabou de falar aconteceu em Versalhes, que fica um pouco distante de Paris, mas também não é tão longe assim. E em Paris, o que estava acontecendo? Dia 14 de julho de 1789 ocorreu a nossa querida e adorável e tão conhecida tomada da Bastilha, ou queda da Bastilha, tanto faz. Em Paris havia então essa prisão. A Bastilha era uma prisão para presos políticos e havia pouquíssimos presos lá. Se eu não me engano, eram 7 presos que tinham lá. Você vai ver as representações, tinha vários soldados e tal, mas você vai ver as representações lá da época, parecia que tinha 3.000 presos lá que os caras libertaram, mas não, tinham 7 presos. Mas mais do que liberar esses presos, mais do que atacar, teve um significado simbólico gigantesco essa queda da Bastilha, essa tomada da Bastilha. Dia 14 de julho até hoje é o dia da Bastilha. E teve um significado simbólico muito grande essa queda da Bastilha, porque o povo libertou os presos e tomou as armas dos guardas. O povo libertou os presos políticos, os presos do Estado, os presos do rei. E tomou as armas dos guardas. Os guardas estavam lá para defender a prisão do Estado, a prisão do rei. Então, a tomada da Bastilha, a libertação desses presos políticos, simbolizava a derrubada do poder do rei.
a derrubada do absolutismo, a derrubada da censura. Isso aí foi um evento que ficou muito marcado por conta desse valor simbólico, mais do que propriamente o ato de libertar 7 presos políticos. Bom, e todo programa de qualidade tem quadros, né? Tem quadros especiais. E eu, como sempre, utilizei muito a palavra aleatório. Eu uso a palavra aleatória de maneira aleatória. Então, aleatoriamente, eu estou utilizando a palavra aleatória. Então, sempre que a gente for fazer uma reflexão, sempre que a gente for falar de uma coisa curiosa, que não necessariamente vai cair na sua prova, mas que é diferente, que é legal, que você não vê em todo lugar, vamos utilizar, então, o momento aleatório. Então vamos pela primeira vez no Rick Videoaulas para o momento aleatório. Esse primeiro momento aleatório da história do canal Rick Videoaulas, a gente começa com uma história que aconteceu menos de 2 semanas depois da queda da Bastilha, dia 27 de julho de 1789. Um ministro do rei, cujo nome eu não sei e é meio irrelevante para a história, o que importa é a parte curiosa da história, um ministro do rei que teria dito, se você já se surpreendeu com a Maria Antonieta falando se não tem pão como brioche, ela não falou isso, né? Mas poderia ter dito, ele teria dito, se não tem pão, coma feno. Se não tem pão, coma feno. Este ministro foi sequestrado, preso e levado à Praça da Greve. Lá na Praça da Greve, eles encheram o bucho desse ministro de feno, até ele morrer asfixiado. Depois disso, ele foi esquartejado. E a sua cabeça foi colocada no mesmo local onde o rei mandava fazer, né, os enforcamentos. Olha que simbolismo maravilhoso. E depois disso, ainda chamaram o genro dele lá e obrigaram o genro desse ministro a beijar o seu rosto, a sua cabeça, que estava cortada, estava colocada num lugar onde tinha enforcamentos. Chamaram o genro dele e falaram, ó, beija a cara dele aqui, a cara dele cheia de feno, aqui tudo sangrando. E mandaram ele beijar. Ele beijou e depois também foi esquartejado. E olha que legal, esse primeiro momento aleatório foi muito fofo, né? Eu sei que eu falei que a gente ia falar de coisas curiosas, coisas engraçadas, coisas diferentes. Foi super fofo e super leve esse primeiro momento aleatório. Mas é isso aí, o ministro que falou se não tem pão coma feno e morreu com feno em sua boca. Moral da história, quem com feno fere, com feno será ferido. Olha que fofo, olha que poético, olha que simbólico, olha que Revolução Francesa. Vamos voltar pro vídeo. Bom, essa história toda que a gente contou, tanto da Bastilha como do momento aleatório, foram histórias que se deram na cidade, em Paris, né? Mas a França, como a gente falou nos vídeos antecedentes da Revolução Francesa, ela era ainda predominante rural, ela era ainda predominantemente feudal. Então, por exemplo, no sul da França, na região do Vale do Loire, os camponeses se rebelaram, se revoltaram, porque as notícias chegavam, eles sabiam que estava tendo alguma coisa nova surgindo por lá. E no Vale do Loire, na França do século XVIII, ainda predominantemente rural, houve muitas revoltas camponesas, muita cortação de cabeça. E por conta da cortação, não sei se existe, mas cortes de cabeça. Isso porque essa ideia de cortar a cabeça não tinha nem estourado ainda, né? Ia estourar mais com os jacobinos na segunda fase. Por conta disso, muitos nobres perderam a cabeça e outros fugiram para a Áustria. A Áustria era o local onde tinha nascido Maria Antonieta. E na Áustria estava acontecendo também uma ideia de contra-revolução, porque já se viu uma revolução surgindo, já se programada, já se planejava, já se projetava uma contra-revolução. Por isso, alguns nobres ficaram na França, outros fugiram para a Áustria. Bom, e como eu disse, o terceiro estado ficou reunido no Palácio de Versailles até 1791. Neste meio tempo, eles criaram uma pré-constituição, que era a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E daí, inclusive, quando a professora Jaqueline, inclusive, créditos para ela pela maior parte do trabalho de pesquisa, né? Eu só tô usando as nossas lousas, inclusive, aí nos comentários, no primeiro comentário e na descrição vai estar o link para quem quiser ter acesso a essas lousas, para poder copiar. A lousa que, na verdade, é um PowerPoint, né? E eu fiz uma pergunta para ela assim, direitos do homem, isso quer dizer homem no geral, né? Como se fosse humanidade. Ela, não. É direitos do homem. Porque a mulher não era cidadã. O homem era. Então, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era uma pré-constituição, como se fosse um rascunho da Constituição, eram 17 artigos escritos por esses burgueses, enquanto a Constituição não ficava pronta. E eu não vou falar os 17 artigos, mas tem 6 itens básicos interessantes para a gente ver. Primeiro, a ideia de igualdade civil, que não tinha antes. Além disso, os governos teriam que existir
única e exclusivamente para proteger os direitos naturais, os direitos inalienáveis do homem. O que eram os direitos naturais e inalienáveis? A vida, a propriedade privada e as liberdades de expressão, liberdade religiosa. E a lei, ela tem um limite do exercício da liberdade. Isso era uma ideia, uma teoria de Montesquieu. O limite do exercício da liberdade, que é como se dissesse que o meu direito termina quando começa o seu. É aquela história, né? Outra coisa, a lei, ela é a expressão da vontade geral, a expressão da vontade do povo. Quem falava da vontade geral? Jean-Jacques Rousseau. E mais um teórico que a gente viu nos antecedentes da Revolução, Voltaire. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, que estava nessa declaração dos direitos do homem e do cidadão. E por último, direito à propriedade privada. Essas eram as primeiras coisas, os primeiros conceitos que viriam a estar na Constituição final, que já estavam na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi, como eu disse, como se fosse um rascunho, né, da Constituição oficial. A Constituição foi em 1791, a Declaração em 1789. Damos agora, portanto, um salto até 1791, quando é pela primeira vez divulgada realmente a primeira Constituição da França. Então, em 1791, a monarquia constitucional foi instituída. Então, o governo passou a ser a monarquia constitucional. Então, não deixou de ter rei. Assim como na Inglaterra, não deixou de ter rei. Porém, era uma monarquia constitucional, não era mais uma monarquia absolutista. Então, a monarquia seguia com o rei Luís XVI, porém com o fim do absolutismo. Por quê? Porque era uma monarquia constitucional, Constituição, lei. E não é a lei que o rei dita, não é a lei que o rei quer, é a lei que está lá no papel. Outra coisa, a divisão de poderes, que a gente viu lá nos antecedentes surgir com Montesquieu. Então, o legislativo, o executivo, o judiciário. O legislativo, inclusive, tinha assembleia legislativa. O voto censitário por dinheiro, porque quem que fez isso aí? A burguesia, principalmente os girondinos. Isso aí excluía a pequena burguesia, excluía sans-culottes, excluía camponeses que não poderiam votar porque eles não tinham dinheiro para tal. Além disso, a proibição de greves, isso aí vai dar uma discussão, vai dar uma polêmica que eu vou te contar. E o predomínio da alta burguesia com a revolta da baixa burguesia. Por motivos óbvios, um predomina, o outro fica revoltado. E aí surge, você já deve ter ouvido falar nisso, né? Que a ideia de esquerda e direita surgiu na Revolução Francesa. Por quê? Porque lá na Assembleia Nacional Constituinte, a maioria era girondina, a maioria era alta burguesia, mas tinha também os jacobinos, a baixa burguesia. E os mais conservadores, que eram os girondinos, sentavam à direita, enquanto os mais radicais, que queriam mudanças mais profundas, os jacobinos, sentavam à esquerda. E foi aí que surgiu a ideia de esquerda-direita, que hoje em dia causa discussões irracionais por todos os cantos. Bom, e uma das leis que foi criada também era a lei de Chapelier. Chapelier é esse indivíduo que você está vendo no canto superior direito da tela, mas não importa muito quem que ele era, é só que ele criou essa lei, que era a lei que tinha proibido as greves. E além de proibir as greves, proibia manifestações e proibia associações de trabalhadores. Então proibia sindicatos. Na teoria dele era uma ideia liberal. E isso causou uma consequência negativíssima se você for olhar as outras camadas do terceiro estado. Então, por exemplo, a alta burguesia estava felicíssima com isso. Os girondinos estavam muito felizes porque eram eles que eram eles eram mais empregadores do que qualquer outra coisa, né? Então, pequena burguesia, jacobinos estavam bravos, trabalhadores urbanos estavam bravos, os sans-culottes, camponeses estavam bravos também. Por quê? Porque isso aí ia contra a ideia de liberdade de expressão que os girondinos diziam sustentar, né? E também irritados, não necessariamente com essa lei, mas também irritados estavam clero e nobreza, estavam descontentes com a perda de privilégios. Então, o clero deixou de receber o dízimo deixou de ser uma coisa obrigatória, né? E, além de tudo, a luta foi contra o absolutismo. E o absolutismo é o que fazia clero e nobreza serem essa coisa gigantesca, com tanto privilégio, com tanto poder. E por isso eles ficaram descontentes. E aí a gente vê a pequena burguesia, os trabalhadores urbanos e os camponeses virando-se contra a alta burguesia, virando-se contra os girondinos. Isso começa mais ainda a estreitar aquela coisa da esquerda versus direita, dos jacobinos contra os girondinos. Bom, estamos próximos do fim e a última coisa que a gente vai falar hoje é uma coisa que vai introduzir um pouco o que vai ser a segunda fase da Revolução Francesa, que foi a tentativa de fuga do rei, da Maria Antonieta e de muitos nobres próximos deles. Então, como a gente já tinha falado, muitos estavam fugindo para a Áustria. E foi o caminho que eles tentaram fazer, foi o caminho que o rei tentou fazer na noite pré-juramento da Constituição, porque ele
fez-se de contente, fez-se de feliz, mas ele não, obviamente, ele não ia concordar com tudo aquilo, ele não ia ajoelhar-se diante da queda do seu reinado e do seu poder absolutista. E as pessoas não conheciam a cara do rei. Não é? Ele não tinha o Instagram @Luiz16oficial, não passava pronunciamento, não tinha horário político, não passava pronunciamento no Jornal Nacional, não tinha essas coisas. Então muita gente não sabia a cara do rei, adoravam, idolatravam, respeitavam, queriam ser governados pelo cara que tinha o direito divino, mas nem todos sabiam a cara dele. Então, até que não era tão difícil para passar-se despercebido, principalmente por regiões mais distantes. Mas acabou que ele foi reconhecido na pequenina cidade de Varennes, depois de já ter atravessado quase que a França inteira, foi reconhecido e lá ele foi preso e foi levado a Tuileries, onde ele foi preso, e daí o resto a gente vai ver nas próximas aulas. Como eu sempre digo, temos que manter a audiência intacta e esperando. A gente aprende isso com novela e com série, né? Então, ele foi preso e houve um cortejo para levá-lo até a prisão em Tuileries. E é interessantíssimo que nesse cortejo as pessoas saíam das ruas para ver, né, o rei, não podiam aplaudir o rei, porque ele era um traidor. Ah, então vamos xingar o rei porque ele é um traidor? Não, não pode, porque ele era o rei ainda, não deixava de ser o rei, e ele era necessário para a aprovação da Constituição. Então as pessoas tinham que ficar lá tranquilas, calmas, sorridentes, solenemente olhando para o rei, como se estivessem admirando uma paisagem, sem poder demonstrar que estavam felizes, tristes, irritadas ou decepcionadas. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado, que esteja ansioso para a segunda parte, para saber um pouco mais do que foi essa Revolução Francesa. E eu peço para que você, se você não é inscrito, por favor se inscreva, botãozinho vermelho, inscrever-se. Se você clicar, ele ficou branco, é porque você está inscrito. Ativa o sininho também para receber notificação sempre que sair vídeo novo, que costuma ser todo sábado às 18 horas, mas eu tenho uma grande tendência a atrasar, porque eu tenho que estudar, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar também, né? E hoje, por exemplo, tem simulado, eu espero que o vídeo saia a tempo. Agradeço pela audiência, se gostou, dá o like, por favor, dá o joinha pra cima, se não gostou, pode dar o joinha pra baixo, esses vídeos têm dado muito trabalho, mas eu sei que vocês têm gostado bastante desse novo formato, eu tenho gostado também, tem ficado mais espontâneo, tem ficado mais divertido, mais legal, dá uma abertura maior pra fazer as coisas. Muito obrigado, até a semana que vem, valeu!